disponibilizar para os alunos. Então, agora gravando, bom dia mais uma vez para todos e todas. Hoje nós vamos ter o grande privilégio de ouvir a professora Adriana, né? A pronúncia é essa, Adriana, é Bright. Bright, pronto, então foi correto. A professora Adriana, ela tem uma vasta experiência acadêmica e também com pesquisa qualitativa, e eu vou aqui compartilhar algo que me chama muita atenção, né? Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ouvi-la, é a sensibilidade que ela tem. Ela traz uma fala, assim, sempre muito humana, muito acolhedora, e isso realmente é fruto de uma pesquisadora que atua especialmente com pesquisa qualitativa, porque são características de um pesquisador que vai ali, né, se debruçar sobre a pesquisa qualitativa. Ele precisa estar muito aberto a essa experiência, né, a vivenciar o momento que está sendo apresentado ali, né? Então, realmente é uma grande honra, meu amigo, poder lhe receber aqui para ouvirmos um pouquinho, né, você compartilhar da sua vida, do seu grande conhecimento, tá certo? Espero que vocês aprendam ao máximo, tá bom, gente, com esse momento. Meu amigo, eu queria já passar a palavra para você, tá? Tá liberado já aqui para compartilhamento do slide. Obrigada, Alisson, pelas suas palavras. E é muito bom a gente poder disseminar esse conhecimento na pesquisa qualitativa e tentar visualizá-la de fato na prática, no nosso dia a dia. Eu queria compartilhar o slide. Seria possível? Como eu faço? Está liberado, você clica em Share Screen. Tá. Então, Alisson fez uma apresentação, mas eu também vou falar um pouco de mim antes de iniciar. Eu sou enfermeira e no mestrado e doutorado eu fiz estudos originais, claro, na perspectiva da análise existencial de Viktor Frankl, sendo que no doutorado eu utilizei, além da análise existencial, a fenomenologia e a análise ideográfica e nomotética de Martins e Bicudo. É uma honra estar aqui, passando um pouco sobre essa minha experiência, e acho que eu vou abrir, porque caso alguém tenha alguma dúvida, eu prefiro que pergunte no momento, pode ser, certo? Porque fica menos sério, assim, fica mais aberto para vocês ficarem à vontade. E também, eu, na realidade, estou agora no momento, espero que a internet não caia, eu estou no interior da Bahia, eu vim aqui visitar a minha mãe, que está precisando de mim, tem Parkinson, está numa fase um pouco difícil, então eu tive que me organizar, mas a possibilidade de trabalhar remotamente me deu esse sentido hoje, de poder estar junto de um ente tão querido que é a minha mãe. Então, eu estou fazendo minhas atividades todas daqui, e é com muita alegria que eu vou falar com vocês sobre pesquisa qualitativa. E como a Alisson falou, realmente uma pessoa sensível nesse âmbito, porque a pesquisa qualitativa, nos estudos que eu faço, eu sempre trago realmente o que eu vivencio. E isso é bem interessante, porque o estudo fica original e particular, traz a singularidade que a gente percebe nos contextos onde a gente transita, né? E pode colaborar para outros estudos. Então, vamos... Adriana, só sugerir para isso, para expandir o slide. Vou expandir, tá? Eu gosto realmente de falar, então tenho que me preocupar com o tempo. Então, Alisson, eu vou tentar ser bem objetiva. Então, vejam só, eu sou uma professora, eu ensino na Universidade Estadual de Feira de Santana. Na realidade, minha experiência inicial na minha área foi em hospital, eu trabalhei em hospital, trabalhei 17 anos em UTI, eu tenho 30 anos de profissão, trabalhei 4 anos em Portugal, trabalhei na unidade dos AVCs, montamos a unidade dos AVCs na Ilha da Madeira, Funchal,
E o tempo que eu vivi lá, eu nunca deixei de trabalhar com o olhar na análise existencial. Isso trouxe muitas consequências boas para mim. Encontrar sentido mesmo nos desafios. Então, hoje eu ensino na UFES, eu sou concursada, sou dedicação exclusiva, para mim lá é um lugar, um espaço que eu tenho a possibilidade de fazer o meu trabalho, na perspectiva da análise existencial. Tem um projeto de pesquisa e de extensão, que foi aprovado em 2019, inclusive o mais interessante que é justamente o que eu estudei no doutorado, que eu consegui institucionalizar o projeto dentro da Universidade Estadual de Feira. Bem, eu vou trazer para vocês a pesquisa qualitativa. Eu, na UFES, meu grupo de pesquisa ele é cadastrado no CNPq, e eu tenho uma linha de pesquisa Fenomenologia, Logoterapia e Análise Existencial. E também tem uma parceria na UFBA com a minha orientadora, a professora Daci Santa Rosa, certo? Inclusive lá ela tem uma disciplina na pós-graduação da análise existencial, foi quando eu conheci a Vitor Frank, eu fui no mestrado com a professora, que foi minha orientadora, e ela tem o grupo Educação Ética e Exercício da Enfermagem. Bem, o objetivo, então, não é para poder seguir a nossa trilha, é explanar sobre a pesquisa qualitativa quanto ao conceito, característica, delineamento de um projeto qualitativo e exemplificar isso com estudos. Eu não vou falar tudo de pesquisa qualitativa, porque não tem condição, mas um pouco sobre a minha trilha no estudo que eu fiz. Eu vou trazer o estudo do mestrado com algumas categorias e vou fazer uma amostra dos trabalhos que eu já publiquei, um pouco sobre o objeto e como isso foi sendo construído. Tá? E na medida que eu for falando, eu vou falando os métodos que eu utilizo para poder ficar claro, certo? Então, eu trago primeiramente algumas referências, alguns livros que foram importantíssimos para eu entender a pesquisa qualitativa, e o doutorado foi foi um mergulho na fenomenologia, e também eu tive que buscar aprender sobre o método, assistir aulas no YouTube, buscar o conhecimento sobre as palavras, porque a pesquisa qualitativa, e quando a gente busca seguir uma trilha da fenomenologia, a gente precisa ter uma identidade muito particular quanto à linguagem, aos termos, e para não se desviar, até para a pesquisa tomar corpo. E, por ser assim, é que ela é tão distinta e é tão relevante, não é, no estado da arte, no conhecimento. Então, uma das primeiras obras que eu li foi a Pesquisa Qualitativa em Psicologia, de Martins e Bicudo. Martins já é falecido, a Bicudo ela ainda organiza até hoje eventos de pesquisa qualitativa. E interessante é que nesse livrinho, que é bem pequeno, ele fala, inclusive, o modo como você deve entrevistar. A entrevista fenomenológica explica a questão da atitude fenomenológica, todos os termos importantes que você tem que se apropriar para poder desenvolver o seu estudo. E temos esse livro mais abrangente, que é a Investigação Qualitativa em Enfermagem, que fala também, compara bastante com a pesquisa Quant, é bem amplo esse livro. Investigação em Pesquisa Qualitativa, eu comprei em 2016 em Porto, esse livro, sobre um dos eventos que tem também um capítulo da Minayo. Então, a gente vai em busca dessa área distinta, né, que fala sobre a pesquisa qualitativa, e nesse livro traz algumas amostragens de instrumentos, inclusive, de Officer, que podem ser utilizados em pesquisa qualitativa. Esse outro livro, Pesquisa Qualitativa, eu comprei no evento de Ribeirão Preto, que foi o último, acho, foi em 2018, se eu não me engano. Eu achei bem legal, porque o que chamou a atenção é que tinha um capítulo de Amadeu George, que eu não tinha nenhuma publicação de Amadeu George assim em física. Então, eu peguei esse livro. Foi o livro que praticamente um dos que eu achei mais bacana, porque o que eu sempre busco são as bases do conhecimento, né? A gente sabe que tem toda a história da evolução do conhecimento no âmbito da pesquisa qualitativa, reativa à pesquisa quant, certo? E aquela ideia da volta às coisas como elas mesmas, que a fenomenologia traz, né? O desvelar. E a gente precisa buscar justamente, como o Adriano sempre fala, essa lá da filosofia, Adriano, é fantástico.
é super bacana a gente poder entender que uma temática vai sendo seguida e vai evoluindo de acordo com os filósofos. Então, e tem também esse outro livro mais atual, que é de 2011, da Aparecida Bicudo, e ela já publicou outro, que eu ainda não tenho, mas esse pesquisa qualitativa, esse último, ele traz um pouco também do que tem nesse primeiro que eu mostrei, só que a edição do outro é mais antiga. Então, é importante a gente ler, certo? Estudar e buscar os artigos, porque através dos artigos a gente vai ver a implementação de todo o contexto do que a gente estuda, de como seria isso na prática, para a gente poder utilizar um método realmente objetivo, uma temática que é tão subjetiva, que traz a intersubjetividade. A gente vê a possibilidade de tornar isso de forma objetiva para passar para as pessoas, certo? E, de fato, contribuir para quê? Para a pesquisa científica, contribuir para o trabalho, contribuir para o nosso cotidiano, para que as coisas realmente venham trazer a sua relevância e as suas mudanças no olhar, não é? Ainda mais que nós vivemos num mundo tão corrido. Então, eu que trabalho na área de saúde, para vocês terem uma ideia, que trabalhei 17 anos em UTI, eu ter um olhar, de fato, particular ao tratar o meu doente, isso faz a diferença. Então, a pesquisa qualitativa, o pesquisador, ele não vem só com aquele intuito de produzir um produto, ele também vem junto com a sua autotransformação dentro do que ele está buscando, do que ele está pesquisando, certo? Então, o que significa abordagem qualitativa? Vamos pensar. Para vocês, o que significaria algo qualitativo? Seguir um caminho qualitativo. Eu pergunto, se eu for pedir a vocês, para vocês falarem uma palavra que resumisse uma pesquisa qualitativa. Descrever. Vocês têm assim, como? Alguém falou? Descrever. Descrever, muito bem. Eu ia falar teoria. Teorias. Pois, então, é isso. Realmente, Fábio, né? Falou descrever. A palavra descrever... Foi o Adriano que falou descrever. Ah, foi Adriano? Oi, Adri. Então, descrever. Foi Flávio aqui. Flávio. Foi o Flávio mesmo. A voz é Desculpa. parecida. Desculpa. É porque você não está visível. Tem Flávio, não está. Mas, enfim, vamos pensar. As palavras vieram, descrever. Descrever é uma palavra importantíssima em pesquisa qualitativa, né? Porque para eu compreender, porque a palavra mestre da pesquisa qualitativa seria compreender, compreensão. Esse verbo, se colocar esse verbo em um objetivo de um estudo, a gente já sabe que vai haver algo muito da subjetividade daquilo que está sendo pesquisado. E para a gente compreender, a gente precisa descrever. Então, a descrição faz parte, inclusive, do método fenomenológico, não é? Então, realmente, essa palavra é importantíssima. Teoria também é uma palavra que, para eu entender a fenomenologia, não é? A pesquisa... Eu estou falando de fenomenologia porque é um tipo de linha que é utilizada na pesquisa qualitativa. Mas a pesquisa qualitativa ela tem uma abrangência. Tem estudos qualitativos que são só qualitativos, eles não seguem uma fundamentação, não é? Tipo a fenomenologia. Tem outros que seguem, estudo qualitativo, que seguem a representações sociais, é só para ficar claro isso. E tem estudos que só são qualitativos e pronto, certo? Pesquisa qualitativa, expressiva, pronto, como foi o meu mestrado. Então, a teoria, ela abarca a pesquisa qualitativa, realmente, é algo que vai trazer, não é, subsídios, tá? E você precisa ter essa base, não é só na pesquisa qualitativa, a teoria, eu acho que eu entendi dessa forma, em qualquer campo de pesquisa que você vai fazer, qualquer estudo. Então, você precisa vir com algo, um conhecimento para entender as raízes desse conhecimento. Isso é básico também em qualquer estudo, mestrado, doutorado. Agora, quando você fala teoria também, eu lembro dos teóricos. Então, a gente utiliza realmente alguns estudos, por exemplo, o meu estudo foi fundamentado em Viktor Frankl,
Quando a gente entra no doutorado, a gente estuda as concepções filosóficas, não é? O meu doutorado eu tive que estudar concepções filosóficas. Aí eu tive que saber um pouquinho sobre Heidegger, certo? Sobre Viktor Frankl, já também uma explanação lá, agora está com a disciplina, representações sociais e outros autores também da fenomenologia, certo? Então, são bases. Bem, então, o que significaria a abordagem qualitativa? Eu trouxe aqui só uma ilustração para vocês entenderem, comparar um pouco esse método com o que vocês estudaram, não é? Conviveram com a explanação da sexta passada. Então, se vocês fossem fazer uma pesquisa de um acontecimento, de uma situação, certo? Então, imaginem aí um carro de sorvete, tá, no parque, e nesse carro de sorvete existisse assim, sorvete de graça, e várias pessoas circulando, certo? E você fosse pesquisar essa situação, esse contexto, tá? Então, se você tiver um olhar quant do contexto, dessa situação, o que é que você vai estudar? Você vai querer quantificar quantas pessoas se aproximaram do carro, quantas pessoas se aproximaram e não pegaram o sorvete, quantas pessoas realmente, de fato, pegaram o sorvete, quantas pessoas eram mulheres do sexo, o gênero, né, masculino e feminino, quantas pessoas, a idade dessas pessoas. Então, a pesquisa quant possibilita você saber ter dados exatos, não é? Dados vistos, verificados e comprovados, certo? Então, isso daí a gente vai fazer o quê? Por exemplo, como vocês estão vendo ali, só 1 em 30 pegaram sorvete grátis. Interessante, então isso é um dado quântico. E muitas vezes para isso, para eu quantificar, não é, na pesquisa quântica, a gente usa métodos, a gente usa escalas, a gente usa estatística, não é? Vê o percentual. Então, existem métodos que são utilizados para poder você, inclusive, organizar esse trabalho, pesquisa quântica. Já o olhar qualitativo, não é, de uma pesquisa qualitativa, é bem distinto, é bem diferente. Então, vocês estão vendo aí o discurso, o diálogo, não é? Aí, como você se sentiu ao ver a placa de sorvete? Então, trazer o que está por trás daquele ato, trazer o que realmente, como a pessoa conviveu com o contexto, aquela situação de encontrar um carro com sorvete que poderia pegar de graça. Aí ele vai, achei ótimo, mas fiquei com medo. Então, vai trazer aquelas emoções que não ficaram vistas, não é? O modo como a pessoa fala, a linguagem verbal, a linguagem física dela, na hora de falar, tá? Para a pessoa que está perguntando, isso tudo precisa se levar em conta na hora de você fazer uma pergunta. Então, a pesquisa qualitativa, ela vai além desses dados, certo? Não é que eu vá estudar o quant, eu não vou estudar o quant, mas eu vou tentar compreender, certo? Como foi a vivência de estar, não é? De frente, certo? A um carro com sorvete dentro. Então, isso aqui é importante para se observar na pesquisa qualitativa. Então, esses dados, eles precisam ser mostrados tal qual como eles são revelados, são expressados, eles são aprendidos. Então, a gente usa esses verbos, tá? Como eles são descortinados, certo? Isso daí é o que está por trás, simplesmente não é como se dá. Me diga como acontece. Então, é assim que a gente aborda para obter esses dados. Entendendo que a pesquisa qualitativa, ela não tem hipóteses especificamente, certo? Mas tem pressupostos, certo? Então, é importante a gente ter essa ideia, porque não é que você não já tenha, não é? Você não sabe o que ele vai dizer, certo? Você não sabe, você vai interrogar, mas você não sabe o que ele vai dizer. Mas você pode ter uma ideia, um pressuposto, mas você não pode deixar nem isso ser mostrado na hora de você abordar,
para não interferir na resposta de quem vai responder, certo? Vamos lá. Qual seria esse conceito da pesquisa qualitativa? Pesquisa qualitativa são pesquisas que permitem compreender as características do fenômeno investigado e que, ao assim procederem, dão oportunidade para abrirem-se possibilidades de compreensão possíveis quanto à interrogação do fenômeno. É dirigida a contextos diferentes daquele em que a investigação foi efetuada. Então, é importante entender, não é, que permite compreender o fenômeno. E aí a gente precisa especificamente saber o que significa o fenômeno que a gente tanto fala na pesquisa qualitativa, certo? Então, eu trouxe também para vocês um conceito para a gente poder diferenciar, porque na pesquisa quantitativa a gente coloca muito fato, e na qualitativa a gente expõe o fenômeno. Então, fato é tudo que pode se tornar objetivo, tudo que é provado através da certeza e observação sistemática. Já o fenômeno significa aquilo que se mostra, se manifesta e se expressa se situando. Então, essa busca desses dados, eles vêm assim em movimento. Naquele momento, naquela situação que eu fiz a entrevista, o que foi revelado foi isso. Então, a gente usa sempre o presente, certo? Então, aí eu venho com a ideia da fenomenologia. Se opunha ao fato, pelo seu caráter objetivo e direto da realidade, o que pode levar ao afastamento da percepção de um mundo individual provido de significados. Lembrando, para a gente relacionar com a análise existencial, que a análise existencial, ela traz a corrente fenomenológica, não é? Franco foi fenomenológico. Então, aí a importância da gente entender e situar a análise existencial nessa corrente. E quando a gente vê essa definição de fenômeno, a gente lembra um pouco do sentido, né? Do sentido, porque o sentido, ele é único, né? Numa situação única com uma pessoa singular que ele acontece. Então, tem muita relação com a fenomenologia. Eu trouxe algumas características da análise existencial, da pesquisa qualitativa. Então, a fonte de dados é o ambiente natural, sendo o investigador o instrumento principal. A pesquisa qualitativa ela é descritiva. Os dados obtidos são em forma de palavras ou imagens, entre outros. Então, aí a importância da gente, geralmente, a gente colhe os dados sempre através da entrevista. Uma entrevista. Essa entrevista ela precisa ter um modo de entrevistar, uma técnica para entrevistar, certo? Há interesse maior pelo processo do que pelo produto do resultado, certo? Tá? Então, assim, eu vou entrevistar os estudantes com relação à morte, não é? O processo de morte e morrer, como eles compreendem. Estudantes que dão cuidados pós-morte, como é que eles estão compreendendo? Então, aquela situação, certo? Então, é muito mais interessante eu fazer uma entrevista com eles do que usar um questionário, porque aí eu vou poder aprender a emoção dele. E eles, quando eles forem falar, eu tenho que... O modo como eu vou dirigir é que eles vão se revelar. Deixar ele à vontade para eles expressarem como eles já viveram, não é? A situação de dar os cuidados pós-morte. Então, por isso que é importante eles se revelarem. O que eles vão no final, que eu vou encontrar depois da análise, certo? Vai ser um produto que eu ainda não sei, eu estou fazendo análise. Então, eu ainda não sei se, de fato, eles vão falar que negam a morte, que na hora de virar o paciente, eles tinham medo de colocar, por exemplo, um lençol na cabeça do paciente, porque achavam que o paciente ainda estava vivo. Então, o que eles vão dizer é deles, certo? O que eu quero compreender é como eles vivenciam isso. Então, eu não vou ter hipóteses, certo? Finais, eu não tenho ideia do que eles vão dizer. Mas como eu vou fazer isso é importante, e aí a gente vai analisando os dados.
Os dados são analisados de modo indutivo, ou seja, as abstrações são constituídas à medida que os dados particulares forem analisados. Então, às vezes, a gente geralmente faz a análise durante as entrevistas, eu já posso começar a análise, porque eu já começo a ter uma base do que eles estão revelando. Não presume que se sabe o suficiente para reconhecer as questões importantes antes de efetuar a investigação. Então, a gente não pode ir com preconceitos, com hipóteses, a gente não sabe o que as pessoas vão revelar. O significado de relevância vital na abordagem qualitativa. O ponto de partida para essa investigação são as observações empíricas. As observações empíricas, deixa eu ver aqui, empíricas da teoria aprendida sobre o tema e as experiências vividas. Interrogações sobre o mundo visto. O que é isto que eu vejo? Então, assim, é como se você vai fazer um estudo, você quer fazer um projeto, pesquisa qualitativa, você tem que começar a pensar o que é que me inquieta, que eu gostaria de estudar, certo? Como é o meu mundo vivido, tá? Então, assim, se eu trabalho com saúde mental, com dependentes químicos, eu tenho percebido no meu dia a dia, ao atuar com essas pessoas, que eles têm tal situação, eu gostaria de ver uma maneira de ajudá-los mais, ou estudar essa temática especificamente com eles. Então, você vai entrevistá-los, porque aquilo ali te chama, a pesquisa qualitativa te chama para você desvelar o fenômeno. Aquela situação, você quer se aprofundar, porque te inquieta, tá? Então, eu vou trazer só o exemplo do que eu vivi, certo? Depois de 11 anos trabalhando em unidade de terapia intensiva, no hospital aqui em Salvador, de grande porte, eu me vi numa situação de passar no concurso de mestrado. E quando eu submeti o meu projeto, isso tem um tempinho, viu, gente? O projeto, ele era mais na área quant, porque eu não me via, eu já estava bem atrapalhada. Por que eu quero estudar? Porque eu trabalhava com pacientes com suicídio de múltiplos órgãos, com aqueles procedimentos médicos que queriam salvar a vida. Aí minha orientadora, eu acabei passando, fiz provas, aqueles contextos todos, de qualquer forma, o meu projeto que eu submeti, ele era interessante, mas a minha orientadora tinha acabado de chegar do doutorado dela, que foi em Franca, em Ribeirão Preto, eu fui a primeira orientanda dela, e aí ela não me induziu, não me colocou, você tem que estudar isso, não. Ela, primeiramente, viu o meu projeto, mas ela pediu que eu fizesse um relato das minhas experiências ao longo desses anos todos, com relação ao meu trabalho. E aí eu escrevi mesmo à mão, certo? Fui escrevendo as minhas vivências, as dificuldades que eu tinha, tudo. E nesse processo todo, ao ela ler, o que aparecia mais eram as inquietações na área existencial. Por quê? Eu cuidava de pacientes com, por exemplo, morte encefálica. Eu colocava, na UTI que eu trabalhava, o paciente, o familiar, ele precisava ser recebido por mim. Eu trabalhava a equipe de enfermagem 24 horas. Então, o familiar chegava para mim e dizia, ele vai morrer ou vai viver? Como é que ele, tenso, nervoso, com aquela UTI, com a extrema tecnologia, complexas tecnologias, brutas, e eu ali, trabalhando corrida, aí eu ficava, poxa, eu queria tanto ajudar, mas como eu ajudo? Não é? Eu sentia essa vontade de fazer. E, ao mesmo tempo, também, olha, veja como a pesquisa, isso foi no capítulo do meu trabalho, essas minhas vivências, eu apresentei, serviu também para eu apresentar em um trabalho ao longo do mestrado, porque também, nessa vivência, trouxe também alguns sinais, eu revelei um sonho que eu tinha tido, com relação à morte, que eu tinha medo da morte, e nesse sonho um tio revelava que não era para eu ter medo da morte e trazia uma oração, então traz essa subjetividade do pesquisador, certo? Então, eu acho que, atualmente, quando presto orientações para os meus alunos, o pesquisador, não é? Ele precisa vir nesse processo. Então, ele tem que fazer, o trabalho é dele,
Ele tem que escrever algo assim, ele tem que fazer o relato dele, sem imposição, certo? Mas eu tenho que ver a identidade do que ele quer estudar, porque o trabalho é original. E aí ele, de acordo com o mundo-vida dele, né, a existência dele, ele vai tornar isso visível, eu vou entendendo. Que ele, inclusive, busca isso. Isso me inquieta no meu trabalho, então a gente já começa a visualizar um projeto para poder ser desenvolvido. Então, assim, eu trabalhando em UTI, daí eu fui, então, estudar, a partir do momento que eu também revelei alguns contextos, trabalhei no hospital com pacientes com câncer, porque antes de trabalhar em UTI, eu trabalhei com pessoas com câncer, eu coordenei um serviço em que tinha mulheres com CA, e aí algumas revelações também já vinham, elas não falavam sobre a morte, então isso tudo e aquela vontade de cuidar, não é? De tentar ajudar. Eu fazia isso, e isso eu revelava nesse relato de experiência minha. Então, foi bem legal, porque, a partir daí, eu fui percebendo que o meu objeto de estudo ia caminhar para um contexto mais da subjetividade do que eu vivia. Então, e essa foi a minha motivação pessoal. A motivação pessoal é muito importante, certo? Então, a minha experiência na unidade de terapia intensiva. E aí veio a questão de pesquisa. A questão de pesquisa interroga aspectos específicos do mundo que se mostra, se constitui um norte que dá direção aos procedimentos da pesquisa. Então, todo trabalho precisa ter uma questão de pesquisa, o objeto e o objetivo, certo? Eu, então, trabalhava em UTI, aí eu fiz a questão de pesquisa. Qual o sentido de vida do familiar do paciente crítico que entra na UTI? Essa foto aí sou eu na UTI, certo? Então, a família entrava, eu daquele jeito ali, recebia o familiar. E eu ficava assim, será que essas pessoas, elas encontram algum sentido em estar dentro da UTI? Será que elas conseguem só sofrer? Porque é muito sofrimento, gente. Às vezes é ver sua mãe muito doente, um familiar, seu filho mal, né? Então, como é que eu posso encontrar uma iluminação para poder conduzir essas pessoas? Eu que sou enfermeira, que cuido desse corpo, dessa pessoa que ele ama, o que eu posso dizer para essas pessoas, para elas poderem se sentirem um pouco mais confortáveis dentro da UTI, certo? Então, a partir daí, eu estabeleci um objetivo. Esse trabalho tem muito tempo. Eu tenho certeza que se eu fosse fazer esse trabalho hoje, como eu estou hoje, né? Com uma outra visão também das coisas mais profundas da análise existencial também, porque a gente está sempre aprendendo, algumas coisas já serão explicadas. Mas naquela altura, os objetivos foram compreender qual é o sentido de vida do familiar do paciente crítico na UTI, diante da tríade trágica, culpa, sofrimento e morte. Identificar alguns conteúdos que os familiares dissessem, certo, nas falas, que eu percebesse que eu podia encontrar ali um caminho para dar uma atenção melhor às pessoas que entravam na UTI. Então, foi esse o objetivo. Então, como todo trabalho tinha que ter uma contextualização, certo? A alta tecnologia da UTI, aquele ambiente impactante. Então, eu fiz um referencial, tá? Porque o trabalho tem, na introdução do trabalho, já vem a contextualização, os conceitos, certo? Do título, inclusive, que o título do estudo foi Sentido de Vida do Familiar do Paciente Crítico, então tinha que definir o que é sentido, como é essa pessoa que entra na UTI, como ela vivencia, mas sem pressupostos. Eu não podia colocar nada assim que dissesse ele é assim, realmente, porque eu não podia deixar que escrever o que eu estava querendo no final, não é? A gente sempre usa na pesquisa, assim, possibilidades, né? O estudo é uma possibilidade, então a gente tem que ter muito cuidado para não criar hipóteses no meio do trabalho, porque a gente, às vezes, quando meus alunos colocam, eu deixo que eles façam isso e deixem para o final, na análise, mas na parte do projeto e também na construção toda, a gente tem que ter uma linguagem muito pertinente ao seu objeto e objetivo. Bem, então, assim,
essa temática. Eu também busquei algumas referências, certo? De pessoas que estudavam o que eu estava estudando, isso tem muito tempo, não existiam muitas publicações de artigos na análise existencial naquela altura, e aí, mas tinham em UTI algumas enfermeiras que escreveram, certo? Então, uma autora mesmo, ela disse que as pessoas que saíam da UTI, elas se queixavam mais da falta de atenção, não da técnica, do banho que é dado, do curativo, mas sim da falta de atenção, especificamente, né, das pessoas a elas. Então, a gente precisa trazer autores que falem aquilo também que você está estudando, mesmo que sejam poucos estudos. Só a ideia de ter poucos estudos nesse âmbito já é uma justificativa para o trabalho, certo? Assim, e também na introdução, não é que vocês não possam colocar percentuais, incidências. Você pode colocar para justificar o trabalho, mas o seu intuito não é quantificar. Esses percentuais de outros estudos quant seriam apenas para reforçar aquela ideia do trabalho que você está querendo trazer. E aí foi feita a fundamentação teórica e, principalmente, veio, não é importante trazer uma parte nessa fundamentação teórica sobre análise existencial, já que o trabalho foi fundamentado na análise existencial. Então, eu tinha também que trazer os conceitos, os pressupostos, os pilares de Viktor Frankl, tá? Aí eu coloquei e identifiquei principalmente essa citação dele, que é sobre a tríade trágica, dor, culpa e morte, certo? E a transformação, né? A dor seria um desafio, a culpa, uma conquista, não é? A culpa, a mudança, extrair da culpa a mudança, e a morte, a responsabilidade. Agora vamos ver a metodologia disso tudo. Primeiro que a gente tem que conceituar a pesquisa qualitativa, realmente, e explicar o método de análise que você vai utilizar. Naquela altura, eu usei a análise de conteúdo de Bardan e a configuração triádica de Vieta. A análise de Bardan, ela é muito fácil de ser utilizada na pesquisa qualitativa. É uma das análises mais usadas, certo? E a configuração triádica veio também complementar. Os critérios éticos foram seguidos, não é? CEP, autorizações, termo de consentimento livre esclarecido com qualquer trabalho, e o locus do trabalho, a gente tem que descrever o local. Foram 6 familiares entrevistados, então eu não buscava quantidade, e sim qualidade. Então, pesquisa qualitativa, inclusive a análise, ela pode começar durante as entrevistas, porque aí você já vai vendo o seu conteúdo. E o importante é que uma das perguntas que teve na palestra da semana passada sobre desenho qualitativo que fizeram foi acerca do quantitativo de participantes de uma pesquisa qualitativa. Vejam só, a gente atualmente está usando o critério de saturação de dados. A gente não coloca um número exato de participantes. Na medida que a gente vai fazendo o trabalho, quando a gente vê que satura as ideias, que as ideias ficam repetidas, a gente para, certo? Mas a pergunta que fizeram foi com relação ao CEP, ao Comitê de Ética em Pesquisa, que a gente submete, porque você sabe que o protocolo exige que a gente diga e coloque lá um número exato de participantes. Então, nesse sentido, nós podemos fazer o quê? Nós colocamos uma ideia, nós deduzimos uma quantidade de participantes, certo? Mas explicamos que, por se tratar dessa metodologia, esse número pode ser menor, a quantidade ou maior. Isso vai depender do caminho, certo? Dessa coleta de dados. E existem artigos que falam sobre, tem o diturato, tem artigos que falam sobre essa saturação de dados. Então, a gente precisa, no trabalho, referenciar. A gente está usando a saturação de dados, de coleta de dados através, não é, da quantidade de ideias que aparecem, de significados, através desses autores. Então, eu realizei uma entrevista semi-estruturada, usei o gravador, e foi muito importante que o hospital que eu trabalhava era um hospital privado e que me deu o apoio
para eu poder fazer as entrevistas. Eu consegui uma sala, e o que foi que eu fiz para poder, de fato, colher esses dados de uma forma real, não é? Para não deixar que nada interferisse. O local da entrevista, que a gente diz assim que é o encontro fenomenológico, a gente fala, né? Que esse local, esse encontro da entrevista, ele precisa ser bem organizado. A sala, ela não pode ter interferência de pessoas durante a entrevista, você tem que ficar de frente para a pessoa que você vai entrevistar. Tinha um vidro na sala, eu coloquei um cartaz para ninguém entrar, eu coloquei também, a gente tem um rigor dos riscos da entrevista, que precisam ser revelados. Alguns trabalhos meus que eu faço, eu preciso do apoio de um psicólogo, e a gente, isso já foi nas bancas, a gente já tem essa preocupação de ter um termo de um psicólogo, porque no caso porque são emoções, muitas vezes, alguns trabalhos, eles trazem um pouco a vivência da pessoa, não é? Por exemplo, você vai entrevistar participantes, pessoas, vai estudar cuidados paliativos, vai entrevistar pessoas com a doença. Então, na hora de uma entrevista, a pessoa pode não ficar bem. Então, a gente tem que entender que é um risco na pesquisa. Então, a ética, inclusive o comitê de ética que a gente submete, ele coloca essa necessidade. Meu grupo de pesquisa tem duas psicólogas que me dão apoio. Isso é muito bacana. Uma é logoterapeuta. Então, a gente trabalha em parceria. Isso é necessário. A gente entende que nós somos multidisciplinares, né? Bem, então a entrevista, ela precisa de água, precisa ter todo um conforto, e também a abordagem para convidar para a entrevista. Eu digo aos meus alunos, não pode entrevistar à beira-leito no hospital o paciente, ele tem que ser num lugar privado, com todo o sigilo, garantindo que essa pessoa possa se revelar, possa falar. Então, a gente precisa ter essa preocupação no trabalho. Então, é um local importante, a gente tem que considerar realmente um encontro, porque às vezes ele quer ser entrevistado naquele momento, não dá, porque ele está... eu entrevistei os critérios de inclusão, foram pessoas que tinham familiares gravíssimos. Teve entrevista que na hora que o familiar saiu da entrevista que voltou para a UTI, o familiar dele tinha falecido. Então, eles estão realmente com muita emoção. Então, a morte, que eu queria saber a tríade trágica, eu queria que eles me falassem algo de como eles estavam vivendo aquele momento, naquele contexto, naquela situação. Então, a gente precisa ter uma sensibilidade nesse âmbito para identificar realmente a hora certa. E se ainda assim o paciente, o familiar, no meu caso, ele não queria ser entrevistado, eu não podia forçar. Mas a gente faz uma abordagem tranquila, porque a gente sempre coloca, na hora do convite, a importância para a pesquisa daquele estudo. E muitas pessoas, muitos participantes gostam de ajudar, certo? E outra coisa, eu trabalhava na UTI que eu fui fazer entrevista. Então, assim, para que as pessoas elas não perguntassem para mim sobre a pessoa dela que estava dentro da UTI, eu saí, na época da coleta dos dados, eu saí da UTI que eu estava trabalhando, em outra UTI. Eu não consegui dispensa do trabalho para fazer mestrado, claro, tudo bem. Mas o hospital possibilitou que eu fosse trabalhar em outra UTI, dentro do hospital, porque as pessoas que eu entrevistar, elas podiam me perguntar sobre o familiar delas que eu estaria cuidando. E o objetivo não era esse, certo? Eu não queria que elas perguntassem sobre o estado da situação concreta, da doença e tal. Então, eu, inclusive, não ia com a farda do hospital, eu ia com o jaleco, mas sem a farda, para que eles não me identificassem como a cuidadora, certo? Então, esses detalhes são importantes para a gente conseguir dados fidedignos. Bem, a entrevista foi semi-estruturada e usamos o gravador. Eu usei, né? Então, assim, é muito diferente, né, da pesquisa quantitativa. A quantitativa você usa níveis, você utiliza escalas, e já a qualitativa não, você usa um gravador e a partir dali a pessoa vai revelando e você tem que saber como fazer essa entrevista para que realmente essa revelação aconteça. Então, quais foram as perguntas? Outra coisa, na pesquisa qualitativa,
Às vezes, meu aluno fala assim, professora, só essas perguntas, o que você precisa ter é não ter pressa de respostas, certo? Você tem que ter uma ambientalização com as pessoas, uma aproximação, que você vai entrevistar no sentido o quê? De explicar o que você está fazendo e de deixá-las à vontade, tá? Então, assim, primeira pergunta, e olhe, foram só essas perguntas e teve entrevista que foram 5 páginas digitadas. Você sabe o que está acontecendo com seu familiar? Então, eu precisava entender, saber se essa pessoa sabia do diagnóstico e do que estava, de fato, acontecendo com o familiar, né? Que estava gravíssimo dentro da UTI. Como era a sua vida antes do seu familiar adoecer? Aí, e depois a questão, essas foram de aproximação. E depois a questão norteadora, como está a sua vida neste momento? Eu não podia colocar, eu não coloquei assim, qual o sentido de sua vida nesse momento? Não, eu coloquei essa pergunta. Podia ser, né? Mas na altura, quando eu fiz o trabalho, eu falei assim, como? E essa palavra como é muito importante, tá? Como está a sua vida nesse momento? Podia ser assim, me diga como você está agora, certo? Então, eles vão começar a falar. E nessa entrevista, tinha horas que eles choravam e tinha momentos também que eles sorriam. Porque quando eles lembravam de momentos vividos no passado, eles traziam valores vivenciais, certo? Então, isso era bem legal. Então, assim, eu que sou da área de saúde, eu sabia que se eu chegar junto do meu paciente e eu perguntar a ele como é que está a vidinha lá no interior, seu filho, lembrar da vida dele antes, isso vai dar, gente, mais ânimo a essa pessoa na hora que eu estiver cuidando, que eu estiver dando um banho, então a abordagem vai ficar mais leve. Então, para a gente que é da enfermagem especificamente, um trabalho desse trouxe muito significado na minha área. Primeiro que a contribuição já veio, porque quando eu apresentei no hospital, apresentei em vários lugares aqui em Salvador, e lá no meu hospital as rotinas mudaram. A moça da a secretária da UTI, que ficava na porta, na sala de espera, ela passou a mudar a maneira das famílias, certo? Eu até me arrepio de falar, porque realmente isso é muito forte. Você trazer trabalho do vivido, na voz de quem está vivendo, é fantástico, e a pesquisa qualitativa propicia isso, certo? Então, assim, então, mudou a rotina. O horário de visita da UTI foi modificado, pessoal. Porque na hora que eu fiz as entrevistas, trouxe aqueles objetivos que eu coloquei, mas eles também revelaram algumas coisas da assistência. E eu não podia deixar de fora, certo? Elogios para a enfermagem, críticas aos médicos, e eu trouxe no trabalho. Então, isso foi muito gratificante, foi muito importante. E esse é o hospital que eu trabalhei. Eles ficaram tão fascinados com Viktor Frankl, que eles utilizaram a teoria de Viktor Frankl no projeto deles do hospital. Eu dei aula para os coordenadores, certo? E eles fizeram questão de dar esse valor à pesquisa. Foi um primeiro trabalho feito a original no trabalho, certo? E outra coisa, é o hospital privado que dá valor à qualidade da assistência. Obviamente que ter um pressuposto de análise, assim, a ideia da análise assistencial na sua gestão fazia o quê? As pessoas ficarem mais humanas. E como é que se mede uma gestão, uma gestão boa? Através da humanização, não é? Em qualquer hospital privado, qualquer hospital, gente. Então, claro que os diretores, eles têm interesse nesse processo de humanização que a análise assistencial traz, certo? Eu só estou trazendo isso para entenderem a importância da análise assistencial no nosso contexto de cotidiano, tá? De trabalho. Então, qual foi a metodologia? A partir do momento que existiu a entrevista, essas entrevistas foram transcritas. Após a transcrição das entrevistas, elas foram lidas, certo? Iam sendo lidas, com a finalidade de identificar significados no contexto geral dos depoimentos. Depois, houve uma releitura do material, e nessa releitura do material, dos registros, das falas das pessoas, a gente começa a destacar as frases de efeito no conteúdo das falas. Então, as palavras que as pessoas iam falando, tal qual como iam sendo reveladas, a gente precisa ir grifando. A seleção dos trechos no que se mostra de mais comum também, no meu olhar como pesquisadora.
Então, essas falas, elas foram agrupadas, os trechos de efeitos que apareciam, que eram convergentes ao meu olhar, constituindo unidades de registros. Então, Bardan, quem já trabalha com Bardan, sabe que existe 3 fases, né? Então, a gente tem, primeiramente, as unidades de registro, que são as falas, que a gente vai separando, também trazendo entre parênteses a emoção pensativo, chorosa e tal, não é? A gente coloca as fases e a gente chama essas unidades da fala de registro. A gente vai arrumando e vai em quadros. Isso tudo é feito em quadros. E cada pergunta com a resposta de cada participante, e a gente vai colocando em uma coluna as respostas, certo? E eu vou separando em unidades de registros. Então, por exemplo, quando a gente pergunta, você sabe que o seu paciente tem? Aí, essa daí, ela traz a consciência da situação concreta. Então, mais de um falou, sei, mas é difícil, sei, mas eu sofro muito. Então, as pessoas que falaram a mesma coisa que a outra falou, aí a gente vai agrupando essas unidades de registros. Ao agrupar essas unidades de registro, que são as falas, a gente vai começar a dar símbolos para essas falas, esses registros. Então, por exemplo, sofrimento. Então, quando aparecia mais de uma fala com sofrimento, eu começava a agrupar como unidades de contexto. E essas unidades de contexto, o agrupamento dessas unidades de contexto formaram as subcategorias e categorias maiores. Então, a gente começa do menor para o maior, que são as categorias maiores, na hora de arrumar isso. Não é assim. Tem que ver como seria isso na medida que você pode ver. Meu livro, eu trago no meu livro, eu trago o processo, inclusive os quadros, mas eu não usei Bardan, eu usei análise ideográfica e nomotética, que é mais profunda, certo? Era um doutorado, convinha usar, certo? Mas Bardan praticamente também pode te trazer isso, que é através da arrumação das falas, tá? Do que aparece, do que aproxima mais uma fala da outra, a gente vai juntando e aí vai formando ideias daquilo, que um também pensa a mesma coisa, então isso vai organizando. Na hora de você apresentar o trabalho, não dá para você trazer todas as falas, certo? Mas pelo menos alguma que ilustre aquela categoria que foi, que emergiu. A gente usa sempre essa palavra emergir, constituiu categorias. Isso faz parte do método. A entrevista, um encontro. E acho que deu uma parada aqui. Acho que eu cliquei em cima da figura. Pronto. Não. Vamos lá. Pronto. Aqui foi o resultado do trabalho, certo? Então, eu estava usando o quê? Eu queria compreender, não foi esse o objetivo, compreender o sentido de vida dos familiares e fundamentado na análise existencial de Viktor Frankl. Aí eu usei, tinha momentos, né? Trazia um sentimento de angústia, o valor existencial, o sofrimento, a morte. Ali foram 7 categorias. A última categoria não foi pretensão, mas eles revelaram. Acho que teve algum problema aqui. Só um momento, pessoal. Pronto. Então, a gente começa das unidades de contexto, de acordo com a fala, depois da transcrição, né? A gente vê o particular de cada depoente, de cada participante, de cada pessoa entrevistada. Aí, dessa fala aí, a gente vai grifando o que a gente vê de importante e depois a gente agrupa. Então, essas foram as unidades de contexto e aqui as subcategorias.
a gente sempre usa o verbo no gerúndio, desvelando, certo? Aqui eu botei desvelando, naquela altura eu só usava o desvelar. Então, aqui, mas a gente pode botar revelando, expressando, certo? Desvelando a situação concreta, desvelando a gravidade familiar, isso eles foram falando. Então, da singularidade, do particular. Então, cada registro, cada fala é importante. Às vezes a gente verifica, eu fiz um artigo de apenas da fala do meu doutorado, eu fiz um artigo que foi só de uma fala de uma pessoa que trazia a culpa. Dessa fala dela sobre a culpa, eu fiz um artigo, porque era muito revelador o que ela dizia, e era importante que as pessoas, os docentes, entendessem como é que um estudante vive dentro do hospital, cuidando das pessoas, como ele se sente culpado quando deixa de fazer o cuidado. Então, isso daí a gente pode estar arrumando de tal forma que o revelado, né, o dito, ele seja mostrado, certo? Então, aqui vocês têm as subcategorias e aqui as categorias empíricas que resultaram dessas subcategorias, certo? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe somente uma categoria, não vou trazer todas, mas apenas uma categoria. Então, assim, teve um familiar que disse assim, eu espero todo dia um milagre do céu, porque só Deus, isso ela me disse na entrevista, tá? Eu espero todo dia um milagre do céu, porque só Deus cura. E pela medicina e pelo poder de Deus, porque eu vi, quando ele teve pela segunda vez, eu acreditei que, se Deus quiser, ele cura. Se Deus quiser, ele cura. Então, isso é muito forte, certo? Ela acredita, isso é o que ela acredita. Então, ela já sabia, o médico já tinha dito que o paciente dela não tinha possibilidade de cura, mas ainda assim ela acreditava que Deus, no milagre. Então, enquanto o coração bate, ela tinha esse ânimo de entrar dentro da UTI. Por quê? Porque ela vivia com esse pensamento, não é? Em que um dia, mesmo assim, o familiar dela ia melhorar, mesmo ela sabendo da situação concreta. Aí a gente compara algo com o que o Vitor Frankl traz. E esse autor é o Vitor Gomes, é um estudo sobre análise existencial que naquela época existia, né? E que me ajudou muito a entender a análise existencial. Ele falava sobre a história de vida de Frankl, e ele fala assim, este Deus oculto não é um Deus mágico no sentido espiritual, mas uma energia que aparece no momento em que todas as outras sumiram. Aparece como um alento, uma luz alentadora, que parecia estar escondida no mais íntimo de cada um. Esta é a dimensão noética, é incorruptível e lúcida, ainda que a doença e o sofrer sejam infinitos. Então, a gente começa a relacionar, né? A fundamentação não foi em Vitor Frankl. Então, o que eles começaram a revelar para mim, eu relacionei com a fundamentação que eu estava propondo, que era da análise existencial, e Vitor Frankl traz isso. E a gente consegue, assim, né, chegar ao objetivo do estudo. Aqui a culpa também, porque só de falar que não se sente culpado, de algum modo ela já está se sentindo culpada. Então, teve uma que falava assim, é claro que eu não vou, de maneira nenhuma, me sentir culpada pelo que aconteceu, nem passa pela minha cabeça. Ele veio, o objetivo era esse, infelizmente foi uma fatalidade, o que aconteceu. Mas dissegura um pouco dia a dia, né? Eu fico meio desnorteada. O familiar dela tinha sofrido um acidente de carro, estava gravíssimo na UTI. Então, ela falou para mim essas coisas, certo? Então, assim, aí vem sobre a culpa, não é? Aí, só de refletir sobre a culpa, ela já começa a pensar que é igual a criança também, nessa época também, para mim entender, né? Quando a gente está na UTI, principalmente assim, o familiar quer o tempo todo entrar, incomoda, buzinando, querendo saber, ele está se sentindo em algum momento culpado porque o familiar dele está lá dentro, certo? Algumas diziam assim, eu estou em casa, mas fico lembrando do tubo endotraqueal na garganta do meu filho, e eu aqui comendo. Então, ela não tinha paz, certo? Foram revelações fortíssimas do sofrimento e desse sentimento que, muitas vezes, a culpa ela não vem de forma bem velada. Então, a gente vai entendendo essa pessoa, porque, de fato, o objetivo do estudo era a compreensão em relação à morte, certo? Aí vem, eu vivo com o objetivo de cuidar dos meus filhos, estudar e fazer direito. Então, ela lembra, essa aqui lembra do tempo que ele está grave na UTI,
Às vezes eu pensava comigo que eu queria ir primeiro que ele, preferia ir primeiro que perdê-lo, como para minha mãe. Sempre que eu disse comigo mesma que preferia ir primeiro. Então, ela começa a refletir sobre a morte de outras pessoas. Então, isso também, nesse momento, a gente começa a perceber que as pessoas querem falar sobre o assunto, certo? Mesmo não, nas perguntas, a gente não fala sobre morte, mas eles falaram. Então, é interessante isso, né? E também lembram de momentos, eles lembraram de momentos, não vou me detalhar, foram várias falas, de momentos em que expressam, assim, meu filho, ele teve uma melhora, voltou para casa, e aí ele sabia, ele tinha câncer, né, o filho dela, e nesse momento ele se preocupou em fazer a poupança do filho, então ele usou a responsabilidade. Aí você começa a encontrar alguns caminhos que revelam valores, não é, de atitude frente àquela situação de morte próxima. A responsabilidade dessa pessoa em querer deixar uma poupança para o filho, porque ele sabe que vai morrer. Então, é assim, tá tudo perdido, vai morrer? Não tá, porque ainda assim ele encontra conteúdos que vão dar sentido naquele momento, porque ele quer deixar as coisas bem arrumadinhas, porque ele vai estar no processo de finitude da vida, né? Então, é bem interessante a gente saber que dessa forma, é possível você entender como é viver essa situação. Então, eu falei do que eles revelaram também sobre a assistência, né? Alguns falaram sobre a questão de querer botar um filho e não poder, por causa da rotina da UTI, porque o filho tem 12 anos, isso foi muito impactante na época lá que eu mostrei o trabalho, porque viram que a questão cronológica, da idade cronológica não é o mais importante, a gente precisa dar uma atenção mais humana, e se a gente tem na UTI, a enfermagem tem condição de deliberar ou ficar atenta às rotinas que podem ser diferentes, então isso é muito honrado de saber que pode ser feito, né? Aí pronto, gente, eu estou terminando, tem muita coisa para revelar, assim, nesse momento aí foi uma fase da minha vida em que eu trabalhava especificamente na assistência, e aí, vocês estão vendo aí, eu também tenho a questão do arquivo eterno, que Vitor Frankl fala do arquivo eterno, o arquivo eterno onde estão todas as vivências, e que no presente esse arquivo eterno nos ajuda a encontrar possibilidades, né, para encontrar sentido, e lembrar do passado, quando a gente cuida de alguém, pelo menos naquele instante que ela lembra, por exemplo, alguns familiares lembraram do aniversário, da surpresa que o filho fez, de uma viagem que foi bem vivida, então ela sorria, quer dizer, tinha momentos de tristeza, mas também de alegria. E a gente que cuida precisa ter isso, ter essa visão do cuidado, né, humano ao ser humano. Aí a situação concreta e o trabalho, esse trabalho, certo? Ele é bem mais amplo. Aqui é só um pedacinho. Ele traz... foi publicado, certo? Na revista da USP de São Paulo, e foi também assim, quando eu voltei para o meu doutorado, tempo depois do mestrado, eu tinha, assim, um capítulo da dissertação, nós criamos, eu fiquei assim, pô, eu fiz um trabalho, tá, eu compreendi, analisar as falas, mas eu gostaria de trazer que na enfermagem a gente trabalha muito com a sistematização da assistência, né? Como sistematizar isso para que o pessoal consiga perceber que é importante a gente ter esse olhar. Como trabalhar isso com as pessoas que estão na UTI? Não é fácil você levar a análise assistencial numa educação em serviço. Mas eu e minha orientadora, a gente publicou, certo? Um artigo que foi um guia do processo de ajuda interpessoal, porque a gente trabalha muito com processo, tem as teóricas da com toda a fundamentação, tá? A gente criou um processo de ajuda interpessoal em que traz intervenções nesse artigo para a atenção às pessoas que entram na UTI, certo? Foi uma revista chilena, e eu também trouxe alguns trabalhos que eu publiquei
temos aqui, que foi no congresso, porque quando eu finalizando em 2016 o doutorado, eu apresentei desses 2 trabalhos no Porto, e aqui foi, como eu ainda não podia publicar nada do doutorado, o que a tese, né, a gente tem um rigor muito grande na escola de enfermagem sobre a tese, quer dizer, eu publiquei, assim, as vivências, mas os resultados não. Mas como eu estava trabalhando com estudantes, então, vamos lá, eu via na prática estudantes trabalhando com essa consciência que Frankl traz, certo? De fazer o seu melhor, de trabalhar com atenção, com atitude. Então, por que não relatar essas vivências? Eu fiz alguns relatos de experiência na minha disciplina, foram 9 relatos de experiência, um desses foi esse aí sobre o cuidado, usamos Bardan. Eu levei lá para o Porto, eu tinha algo da dissertação que exemplificava os valores nas falas dos participantes. Aí eu fiz esse artigozinho, que é bem simples, para se entender um pouco e perceber a importância da análise essencial na enfermagem. Então, foi esse artigo aí, as pessoas ficaram curiosas, porque nesse congresso de pesquisa qualitativa não tinha gente, gerente de banco, querendo saber sobre como atuar de forma qualitativa na atenção às pessoas. Então, a análise existencial dá pistas. E nesse artigo aí, então, eu falo da importância da análise existencial na minha área, que é a enfermagem, certo? Aqui foi um artigozinho sobre culpa, que já foi esse mesmo congresso que foi em Porto, aconteceu em Foz do Iguaçu. Então, eu levei esses 2 artigos, que foi sobre o sentido da culpa, que foi um dos que eu não publiquei na tese, essa parte, porque ainda não tinha sido publicada a tese quando eu levei, mas a categoria sobre culpa, uma fala da estudante, eu fiz esse artigozinho, certo? E esse outro aqui, que foi um TCC de uma aluna minha. Foi o primeiro TCC lá na universidade, que eu estava lecionando, e ela usou o Viktor Frankl, entrevistando os estudantes, certo? Sobre o processo de morte e morrer. Aqui foi um artigo também numa revista de ética, aqui foi numa revista de saúde coletiva, um relato de experiência, significados e mudanças, também foi bem legal. E esse aqui foi o sentido de vida do estudante de enfermagem frente à primeira prática hospitalar, porque isso é muito impactante. Da injeção pela primeira vez. Então, assim, o que eu estou trazendo? É a questão também da logoterapia na educação, não é? Então, assim, a minha área, o estudante chega muito jovem no meu processo. Ele vai pela primeira vez cuidar de alguém. Então, realmente, ele treme quando vai dar uma injeção no manequim. Então, ele ir para o hospital, que a gente tem, um hospital escola, e atua lá e tal, o docente, ele precisa entender essas coisas, certo? Todo o corpo, e o próprio estudante se entender, porque ele é tão cobrado de forma, dentro da linha positivista, que só o professor ele tem medo, porque as avaliações são sempre quantitativas. Então, ele não vai nunca dizer que está com medo, não é? Então, se a gente tem conhecimento na educação de como lidar com as pessoas, saúde tem uma ideia muito imediata das coisas, na hora de desenvolver na prática. Então, se a gente traz esse olhar, porque a gente acredita e a gente atua realmente assim, inclusive com essa visão da logoterapia, é bem bacana para a gente poder divulgar. E esse artigo aqui é o mais recente, tá? Foi desse ano, é um capítulo de um livro, traz a minha dissertação. Eu estou bem mais à escrita, não é? Porque toda uma trajetória, esse trabalho meu tem muitos anos e agora esse é mais recente, então a gente já está sempre aprendendo, certo? A gente está sempre buscando ser o melhor, a gente está sempre querendo dar o nosso melhor nesse sentido e está fazendo, inclusive, estar aqui com vocês, eu também tenho uma possibilidade de aprender, passar um pouquinho dessas minhas vivências e também mostrar como tornar isso visível e dizer que tudo é muito dentro da perspectiva do dia a dia real, né? Não estamos trazendo o que é vivência. E a fenomenologia, ela estuda vivências, certo? E a pesquisa qualitativa, ela é a base, certo? O estudo pode não ser fenomenológico, mas ele, sendo qualitativo, já vem com a compreensão, com as ideias. Por que eu falo assim?
exemplo, os TCCs que eu oriento, é muito difícil um TCC trazer a fenomenologia. Por quê? A fenomenologia requer muito debruçar. Então, ela vai mais para um mestrado e um doutorado. Eu tive um aluno que ele, inclusive, apresentou no evento em Salvador, a última vez que a Blay, com a professora Denise e tal, ele até apresentou as vivências. Só as vivências do aluno foi uma apresentação no evento. Ele realmente ele usou a fenomenologia, porque ele trouxe essa dedicação em saber, certo? Em buscar. Porque também a gente não pode impor, o aluno é que tem que perceber esse lado da atenção, né? Essa visão das coisas. Mas é bem bacana quando você consegue passar a mensagem, trabalhos aparecerem. Esse estudo, então, ele foi do doutorado, meu doutorado eu fiz 25 entrevistas, e aqui foram só 10 entrevistas que não foram na tese, eu publiquei aqui nesse estudo, depois vocês deem uma olhadinha, com relação à linguagem, certo? E também a arrumação dos dados, como foi que eu consegui limitar tudo isso em 20 páginas, acho que foram 20 páginas, porque a gente tem que ter poder de síntese, para poder tornar clara a linguagem e não ficar tão prolixa, né? Diante do contexto. Então, a gente precisa ter essa preocupação de trazer a objetividade. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que eu tenha contribuído acerca da pesquisa qualitativa, para vocês entenderem esse pensamento, né? Essa visão dela, e dizer que o pesquisador ele tá envolvido, realmente, em entendê-la, certo? E aí a gente vai trilhando esse processo todo de metodologia. A fenomenologia, eu entendi a fenomenologia com 3 ideias, certo? Ela é um movimento, achei, ao ler a história, ela é um movimento, uma reação às ciências naturais, ela é um método e ela é uma corrente filosófica. Então, a gente vai percebendo que ela é muito distinta no estado do conhecimento, certo? Então, se alguém tiver alguma pergunta, eu estou aqui disposta a falar. Prof, eu tenho uma dúvida sobre como foi o meu TCC e como eu ouvi a tua apresentação, que foi muito boa e clareou muito as ideias, principalmente. Eu vi que tu não, pelo menos eu não percebi que tu falou sobre a tal da síntese integradora, que foi o que eu utilizei no meu TCC como método para a elaboração dele, que também foi feito uma pesquisa qualitativa, mas apenas na revisão de conteúdo mesmo, revisão literária, né? E eu queria saber se, por exemplo, num mestrado, num artigo, enfim, em materiais de base científica, é possível utilizar a síntese integradora e se ela faz parte dos métodos qualitativos ou ela é algo diferente, ela vai por um outro caminho. A síntese integradora, eu não... Ela vem como uma análise, um método de análise, seria isso? Sim, na realidade, ela é utilizada muito para revisão literária, revisão de literatura, né? Uhum. Então, por exemplo, tu pega uma teoria X, uma teoria Y, tu faz um estudo aprofundado, né? Tu exausta, né? Estudo exaustivo, como se diz, e aí depois tu faz uma compreensão acerca das duas coisas, né? Digamos assim, que tu está estudando, concluindo alguma questão no final, que foi o que eu utilizei, por exemplo, utilizando a psicologia ambiental, e uma equipe o estudo dentro também das demandas hospitalares de profissionais da saúde nos hospitais. Então, eu peguei alguns contextos hospitalares, peguei a psicologia ambiental, fiz um estudo das duas e fiz uma compreensão final acerca desses 2 objetos, no caso. Ótimo. Eu entendo assim, quando você faz o seu desenho de trabalho, você traz a escolha
certo? Do seu método de análise, é necessário você tornar isso claro no trabalho, na metodologia, tá? Então, o passo a passo para desenvolver o trabalho, a gente precisa entender isso. E todo o trabalho, ele tem que ter essa síntese, certo? Na pesquisa qualitativa, na revisão integrativa, a gente vê que os trabalhos, você precisa ter um norte de passo a passo. Eu utilizo mais o de Galham, que são 3 autores, um deles Galham, em que existe um passo a passo. Então, a gente tem que estou utilizando o quê? Primeiro, a gente vai fazer o levantamento dos artigos, os filtros, as bases de dados precisam ser descritas, e depois eu, assim, inclusive a gente tem feito revisão integrativa porque a gente não está podendo ir com a pandemia, não é, os TCCs, para o campo. Então, a gente busca usar esse método de passo a passo, e a partir daí, após fazer a caracterização dos artigos que são necessários, né, tabelados, com tipo assim, da procedência, de onde vem e tudo mais, com gráficos, eu sempre faço uma revisão integrativa. A gente chama de revisão integrativa, não é sistemática. A revisão integrativa possibilita você trazer dados qualitativos, certo? Não só a parte quant dos artigos, mas a parte qualitativa com as evidências que podem sair dali. Eu arrumo por meio de categorias essa parte qualitativa. Por exemplo, agora eu estou com uma que surgiram 25 publicações. Então, a gente já está caracterizando os artigos, né? Identificando metodologia através de quadros, e vamos fazer a parte da integração, que é ler os artigos, os resultados, e a partir daí grifar e trazer as partes mais importantes sobre o objeto a ser estudado, e nisso fazer temáticas por temáticas, tipo Bardan. Eu uso Bardan para poder, no registro escrito, não é entrevista, é o registro escrito, eu vou grifando o que está lá no artigo, certo? Que é importante para ser mostrado, e aí eu faço temática para poder organizar. Mas visão integrativa, certo? No caso de uma pesquisa artigo original, a gente Bardan, mas óbvio que ao ter as categorias, a gente precisa fazer a síntese dos resultados. Então, muitas vezes, na pesquisa qualitativa, os resultados vêm junto com a discussão, certo? Então, a gente coloca o título, faz uma apresentação das falas, certo? Depois a gente faz uma interpretação e a parte da teoria, do livro, da referência sobre aquele assunto, daquela categoria, daquela subcategoria. E é assim que os artigos ficam. Esse artigo que eu passei para vocês, o processo de morte e morrer também, ele traz isso. Então, no momento que eu entendi que o estudante revela uma mudança, por exemplo, tá? Ele falava, eu tenho esse artigo de educação, certo? Ele disse, eu detestava o parto, achava horrível o parto, mas quando eu entrei na unidade que eu fui assistir o parto, aquilo é surpreendente, é lindo demais o parto. Então, você vê, é um processo de formação, é um tornar-se. Nós tivemos a aula da professora Heloísa, quando ela fala assim, esse tornar-se, né? Ela usou esse verbo. Então, assim, é o vivido, o que é de possibilidades. Até um dia, ele achava que ele não gostaria. Ela hoje vai fazer, essa estudante, especialização em obstetrícia. Porque quando ela entrou na universidade, ela achava o parto feio. Mas, ao conviver com o parto, do modo como o parto acontece, ela viu o quanto ela pode ajudar durante o parto, e aí ela percebeu o lado humano, certo? Então, é mais ou menos assim.
a fala, que a gente precisa trazer o registro do que foi dito. E então, só para dizer uma coisa, esse processo de síntese, tá? A gente faz assim, no caso de Bardin, eu coloco a discussão junto com os resultados, e tem artigos que eles permitem, artigos de revistas qualitativas, certo? Isso daí pode acontecer. Agora, quando a gente trabalha com análise ideográfica e nomotética, que foi o que eu usei no doutorado, a gente já muda um pouco, porque eu trago primeiro só as falas agrupadas, com aquelas temáticas, e a síntese eu faço depois, é como está nesse artigo aí, que eu mandei, da educação, certo? Eu coloquei as falas primeiro, inclusive o espaço era pequeno, eu só pude colocar a fala, e antes da fala uma apresentação, e depois, tá, eu botei a discussão, e nessa discussão eu fiz a síntese. Então, meu aluno falava lá que tinha medo, que fugia, que tinha vontade de sair correndo, isso é o quê? O que é isso? Nó dinâmica em Frankel, né? Aquela situação, e o ser, e o via ser, da questão da responsabilidade a ser assumida. Então, na síntese lá, eu já começo a falar, sabe, abordar, já definindo o que é nó dinâmica, e não volto a colocar a fala do aluno, eu só digo que tal aluno, tal pessoa chegou a comentar, vou costurando, sabe, vou sintetizando. Então, dessa forma, certo? Agora, esse processo de organização, de pegar as falas, de ir, vir, de arrumar, colocar, você já está também mergulhando no fenômeno. Você já começa a ver a estrutura e situar o fenômeno com relação ao objeto que você está trabalhando, sabe? Então, assim, essa parte é ótima, eu acho bem bacana. É a parte que os alunos mais gostam, da análise, porque a gente começa a ver o trabalho tomar corpo, ter resultado. E, às vezes, depoimentos que são revelados que a gente acha que não são relevantes, mas quando a gente, poxa, mas é isso mesmo, ele vive dessa forma. E hoje em dia a educação está tão, assim, sem amplitude, sem mudança, né, da visão das coisas, que às vezes os alunos pensam que o que eles sentem não é importante, porque eles são cobrados diferente, não é? Então, a gente precisa pensar, trazer no dia a dia esse novo olhar com relação, e a análise existencial, ela é muito enriquecida nesse âmbito, entendeu? Então, assim, quando você também começa a entender dessa forma, falando especificamente para Adriano, você começa a entender essas vivências, porque fenomenologia é vivência, não é? E, inclusive, as temáticas como morte foram as primeiras, né, que existiram, essa fenomenologia transcendental. É que você começa a entender que tem relação com o Franco, começa a fazer ligação, combinação com o conhecimento, entenderam? É isso, gente. Então, tá. Acho que já falei muito, Alisson. Mas, assim, eu tô disposta a contribuir no que for necessário. Também acho que a gente aprende muito, porque uma relação, o vivido também, a gente vê nas aulas, não é? Nas teorias do que os professores falam também, do que eles praticam. Então, tudo isso, quando a gente vai ver, traz muitos resultados. Ok, gente. Mais alguma pergunta? Então, eu queria agradecer, viu, Adriana, pela brilhante apresentação, né, pela aula, efetivamente, por mais que o tempo tenha sido curto, mas passou rápido que a gente nem viu, não foi? Então, isso retrata o quanto você faz tudo isso com muito amor, né, com muita dedicação, e eu posso dizer para vocês com muita responsabilidade, gente. A professora Adriana, ela tem um grande cuidado com aquilo que ela realiza, né, com o conhecimento científico, especialmente quando nós estamos lidando com vidas, né?
é algo que me chama muita atenção também no trabalho dela. Então, espero que vocês tenham aproveitado ao máximo, tá bom? Já estão todos e todas convidados para semana que vem com o professor Flávio. Você está aí, Flávio? Tô. Já abra aí a câmera, se for possível, libera aí. Rapaz, eu tô com problema na câmera. Então tenho faça que o convite ajeitar. aí para o pessoal semana que vem. Vamos falar da experiência que eu tenho, né, nos 30 anos de apresentação de pesquisa de quantitativa, mas parabéns, Adriana, e você tem esse viés de educadora, né, muito bom. Na sua fala, a gente vê a assertividade, a gente vê a emoção, né? Então, eu estou tentando mudar esse paradigma de pesquisa qualitativa, né? Não na área de tecnologia, mas na futura profissão de psicólogo, se Deus quiser, porque eu vejo que realmente ela é muito mais abrangente. Então, parabéns. E, se Deus quiser, sexta-feira a gente fala um pouco sobre a quantitativa. Eu não vou ter a capacidade de falar tão bem como a Adriana, mas vou tentar, ok? Ele é modesto, viu, Adriana? Mas eu queria, antes de encerrar, compartilhar uma novidade com vocês, posso? 4 minutinhos. É uma música que um aluno nosso, meu Deus, esqueci o nome. Mas uma música que um aluno nosso, ele fez, e o Robert, ele é compositor, ele é músico, né? E ele fez uma música, e é uma homenagem ao Dia do Psicólogo, né? Mas uma música extremamente logoterapêutica, inspirada aí especialmente, né, na logoterapia e também no Escolho Viver. Então vai ser a nossa música tema do Escolho Viver a partir de agora, tá? E, gente, ficou lindo. Posso compartilhar com vocês? Ele lançou hoje a música, tá? Vou compartilhar. Eu queria que vocês prestassem bem atenção na letra da música. Fale mais o que te traz aqui. Pode falar, eu vou te ouvir. Este encontro, eu, tu, nosso lugar não tem igual, não se repetirá. Pode me corrigir, mas me parece que é difícil pra você enxergar além de todo esse sofrer. Faz sentido. Não é apesar da dor que transpassa, nem do pesar que vem com que não se pode mudar. É encontrar valor ao responder à dor. Escolho viver, escolho entregar, escolho amar. Debaixo deste sol é para além de mim que eu digo sim. E sobre a paz e aquela alegria
dia que você correu tanto atrás, que deixou pra trás escolhas que não voltam mais. Deixa ver se eu entendi, mas me parece que é difícil pra você enxergar além de todo esse sofrer. Mas há sentido, ainda há força, há escolhas novas a fazer, construir e transcender. Não é apesar da dor que transpassa, nem do pesar que vem com que não se pode mudar. É encontrar valor ao responder à dor. Escolho viver, escolho entregar, escolho amar. Debaixo deste sol é para além de mim que eu digo sim. E aí, gente, que letra linda, né? Sei você, mas acho que casou bem com a aula da professora Adriana, né? Para fazer um fechamento aí com chave de ouro. É isso, gente. Eu vou compartilhar depois essa música, tá, com vocês, para que vocês possam também compartilhar com outras pessoas, né? Adriana, mais uma vez, obrigado, minha amiga. Então, gente, semana que vem, sexta-feira, às 8h15, mais ou menos, nós estaremos juntos aqui novamente, tá bom? Parabéns aos psicos. Pois é, parabéns, né, para os psicólogos aí pelo dia do psicólogo. É uma grande missão, não é mesmo, gente? Vamos compartilhar, Valdenice, a música. Um abraço, gente. Bom descanso para vocês. Bom final de semana.